Fala galera! Hoje a gente está aqui para dar continuidade ao assunto alimentação irregular e obesidade. E nada melhor que um especialista para nos ajudar a criar excelentes argumentos para utilizar na redação. Queria agradecer ao Wellington que está aqui com a gente, ele é nutricionista, gentilmente aceitou o nosso convite para falar desse tema tão importante. Wellington, você pode comentar para a gente um pouquinho sobre a sua trajetória profissional? Obrigado, Marcelo. Eu agradeço pelo convite. É sempre bom estar trazendo mais informações para o pessoal. Meu nome é Wellington Ribeiro, eu sou nutricionista, sou pós-graduando em ênfase e obesidade e emagrecimento, em nutrição clínica e nutrição esportiva. Para a gente começar o tema, Wellington, você pode explicar para a gente a diferença sobre sobrepeso e obesidade? Então, o sobrepeso, ele é um excesso de peso, mas ainda não chega até a obesidade, né? Porque a gente consegue medir através do IMC. O eutrófico é de 18,5 até 24,9. E aí, ultrapassou disso já é sobrepeso. Ultrapassou ali do 25 no IMC é sobrepeso. E aí, ultrapassou de 30 é obesidade grau 1, de 30 até 35, de 35 até 40 obesidade grau 2 e acima de 40 obesidade grau 3. E Wellington, por exemplo, para a gente ter um entendimento melhor, quando chega um paciente para você diagnosticar a obesidade dele, vocês levam em conta somente o IMC ou vocês vão observar a parte dos exames clínicos, a parte de músculo, né, que o paciente vai ter, gordura, massa magra? Como que se faz o diagnóstico de obesidade, além dessa explicação que você deu a princípio? Então, para a gente conseguir concluir isso, é necessário uma avaliação com o nutricionista. Não precisa nem ser exclusivamente com o nutricionista, mas a gente consegue, através de uma bioimpedância, a gente consegue analisar a quantidade de gordura e massa muscular, e através da avaliação antropométrica, que são circunferências e dólares. Porque existem pessoas que podem ter um IMC alterado assim, mas aí pode ser questão de massa muscular, não precisa necessariamente ser gordura, entendeu? Pode ser uma pessoa que tem 1,68 m, 90 kg, mas 8% de gordura. Aí você não pode falar que uma pessoa dessa é obesa, entendeu? Então vai muito da composição corporal da pessoa. É muito importante, né, galera, a gente entender essa diferença, porque nós que somos leigos, às vezes a gente foca muito só no IMC, né? Sim. E é bacana aí vocês entenderem todo esse processo. Wellington, por exemplo, existe alguma quantidade de calorias que vocês nutricionistas colocam como base para todas as pessoas ou não? Isso é cada caso. Como que funciona? Então, a quantidade de calorias ela é individual, porque de acordo com a sua altura e seu peso, você tem a taxa metabólica basal, que é a quantidade de calorias que você gasta estando parado. Mas aí cada pessoa tem um nível de atividade diferente, que existe um fator de atividade, que é acrescentado essa taxa de metabólica basal. Então a gente consegue analisar se é uma pessoa mais ativa, se ela trabalha mais tempo se movimentando, se trabalha mais tempo sentada. Então todo esse tipo de coisa tem alteração no gasto energético total, na quantidade de calorias que você gasta por dia. Entendeu? Então é individualizado. Cada pessoa ela tem um gasto de energético total ali na vida dela. Então depende se ela é uma pessoa mais ativa, se ela é uma pessoa mais sedentária, entendeu? Se é um atleta também, que a quantidade de calorias com um atleta também é muito maior. Tem atleta que consome 10 mil calorias, dependendo dos pontos que for. Então é muito individual, mas cada um. Entendi. Também é interessante a gente saber disso, né? Porque talvez a gente fica muito focado, usa uma dieta de tantas calorias. E às vezes aquilo também nem vai resolver os seus problemas, porque não está de acordo com a sua necessidade. E, Wellington, o que você acha assim, que a gente pode deixar de orientação, de dica aí para quem está em casa? Que a gente pode fazer para evitar esse número de obesidade? Conforme a gente comentou no vídeo anterior, né? Hoje está muito alarmante a porcentagem de obesos no Brasil. Sim. Então, os nossos antepassados, eles eram nômades, não tinham hora para comer. Eles estavam sempre se movimentando, procurando alimento, que tinha que caçar e tudo mais. Só que eles ficaram muito bons em uma coisa, que era... Hoje em dia, a nossa carga energética é a mesma dos nossos antepassados.
Só que através da revolução agropecuária ali, o que aconteceu? Hoje em dia nós não nos movimentamos tanto igual antes, né? Porque hoje tem carro, tem bicicleta e tudo mais, então se movimenta muito menos e os alimentos são menos nutritivos e muito mais calóricos. E o nosso corpo não foi feito para ficar alimentado o tempo inteiro. Então, ao contrário dos nossos antepassados, hoje em dia se movimenta muito menos e consome muito mais calorias. Então, o resultado acaba que a gente acaba engordando um pouco mais. Entendeu? Na questão da obesidade, a gente tem sim a parte do consumo de calorias em excesso, mas, Alex, não tem alguns outros fatores também que explicam a obesidade, além de só o consumo exagerado de calorias? Tem fatores como o sono, a forma que a gente também nosso comportamento junto com os alimentos também, tem pessoas que acabam espontâneo alguns comportamentos de emoções junto aos alimentos, mas a questão inicial ali é o que a gente consome, o nosso gasto energético, a quantidade de energia que a gente gasta. Às vezes também tem muita influência no nosso sono, o sono tem muita influência em uma pessoa que dorme pouco. Ela acaba tendo alterações no sono que a gente consegue organizar o nosso corpo. E se você dormir pouco, acaba tendo alteração de hormônio, neurotransmissor, então no dia seguinte você acaba tendo uma tomada de decisão prejudicada, né? Então isso tudo tem influência no dia a dia da pessoa. Então acaba tendo escolhas menos assertivas, a falta de organização também faz muita diferença também. E se você não se organiza para você se alimentar de tal forma, você acaba improvisando, quando você improvisa, a chance de você querer produzir uma coisa ali mais próxima ali é sempre alguma coisa que é mais calórica, então esse tipo de coisa acaba influenciando também. São só uns fatores que acabam tendo uma ligação direta ali na obesidade. Né? A gente até comentou disso no vídeo anterior, para quem não assistiu, clica lá e assiste, né? Sobre essa questão da nossa relação com o tempo. E é justamente isso que você está falando. Como a nossa vida é muito corrida, o que a gente faz muitas vezes quando chega em casa? Eu pego ali uma comida que está congelada, coloco no micro-ondas, é rápido, fácil, você já está cansado. E as consequências disso vêm ao longo prazo. Outra coisa, Laira, que eu acho bacana da gente comentar, eu acho que gera dúvida em muitos de nós, é a questão da bariátrica. Em quais casos é indicado? Qual é o acompanhamento que precisa ser feito, né? A gente sabe que é uma coisa séria, que existe um acompanhamento psicológico. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? De forma nutricional falando, a bariátrica ela é sugerida quando manter a obesidade é um risco maior do que você passar pela cirurgia ou pela reeducação alimentar, entendeu? Então, manter a obesidade ali acaba acarretando em outras doenças. Então, aí é sugerido também você fazer uma bariátrica. Quando a pessoa já tentou também fazer exercício e alterar a alimentação não conseguiu, então a sugestão acaba sendo uma bariátrica. E aí tem um limite do IMC também para você sugerir uma bariátrica para uma pessoa. Tem que ser acima de 35 IMC. E também a pessoa tem que passar por diversos profissionais, por um nutricionista, por um psicólogo, pelo médico também, porque não é só fazer a bariátrica. Você tem que mudar toda a sua forma de pensar, porque quando você faz a bariátrica, você começa do zero. Né? Então, não adianta você reduzir, fazer uma redução no estômago, mas ter o mesmo pensamento de como você comia excessivamente. E você vai acabar reganhando todo o erro de novo. Entendeu? É uma mudança, então, de estilo de vida, né? Quer dizer, você tem que abraçar toda aquela causa, entender que é um processo de ali em diante, né? Se reeducar, tanto na parte de alimentação, quanto também em atividade física. O processo para você superar a obesidade é uma mudança de vida. Então, a pessoa tem que entender que não é uma fórmula mágica, são pequenas mudanças que vai te fazer a vencer a obesidade. A primeira dela tem que começar com a alimentação, você tem que fazer pequenas mudanças aí, diminuindo a quantidade de comida processada, voltando para o básico ali, começando a comer comida de verdade, arroz, feijão, carne, salada. Uma das segundas também mudanças ali é você sair do sedentarismo, começar a se movimentar mais.
fazer exercícios que estejam ali, seja mais prático para você, seja subir, descer escada, seja dançar, seja fazer uma caminhada. São hábitos angulares que vão te levar a outros hábitos melhores. Entendeu? É uma coisa que a carreta vai levando para outra. Você, igual eu comentei, você regular o seu sono também, regular também a forma das suas emoções, também a forma que você reage com as suas emoções. E você procurar também ajuda profissional, né? Ajuda de um nutricionista, ajuda de um médico, ajuda de um psicólogo, porque a obesidade é uma doença crônica, não transmissível. Ela não é falta de vontade, ela é uma doença, né? Então existe também um acompanhamento do nutricional. E assim, você que acompanha, eu tenho certeza que tem casos que já superou a obesidade, eu acho que assim, o retorno, né? Ver essa mudança de hábito de vida das pessoas deve ser muito gratificante. Sim, com certeza. É o que eu falei, são hábitos angulares. Então, quando você começa, você tem que dar o primeiro passo. Porque não vai ser de um dia para o outro, você tem que entender isso. É um processo. Então, começa ali com hábitos angulares. Vai colocando um pouco mais de salada no seu prato. Conforme você for vendo, se for evoluindo isso, vai te trazendo outros hábitos. E quando você for ver ali, você já está habituado a fazer aquilo, os resultados vão acabar aparecendo. Entendeu? Então, não existe isso de dieta do ovo, dieta da lua, corre disso daí, corre sem olhar para trás, porque isso não é uma coisa que você consegue manter durante muito tempo. Uhum. Então você tem que realmente criar um novo hábito. Então se você fizer uma dieta maluca, uma coisa assim, querer virar um atleta de um dia para o outro, vai ser uma coisa que não vai ser sustentável, você vai acabar desistindo e a chance de você querer retornar e fazer de novo vai diminuir. Então você tem que fazer alguma coisa que seja sustentável e para você fazer isso tem que ser pequenas mudanças, gradativamente no caso. Eu acho que toda essa fala, né, galera, que o Edson trouxe pra gente, é fundamental. É a gente entender mesmo que é o processo, até porque, não a obesidade, ela traz acarreta uma série de outras situações, hipertensão, diabetes, problema cardiovascular, né, e eu tenho certeza que com essas orientações, com as informações que você trouxe pra gente, a gente pode aplicar na nossa vida e pelo menos tirar um momentinho que seja, né? Se o seu dia tá muito cheio, se tá com muita correria, mas tira ali um momentinho para você tentar se exercitar de uma forma, como ele mesmo disse, sobe uma escada, faz algo para se movimentar. Então, no mais, eu queria agradecer o Eric a sua presença aqui. Eu tenho certeza que colaborou muito com a gente. Galera, com esse vídeo a gente encerra o tema sobre alimentação irregular e obesidade. Se você gostou, curte, comenta, compartilha com os amigos, clica no sininho. Semana que vem a gente tem um tema novo para vocês arrasarem na dissertação. Inclusive, se vocês quiserem acompanhar o caso real, eu faço um acompanhamento de um amigo meu, chamado Caicão. Ele pesava 170 quilos e agora a gente já conseguiu eliminar mais quase 50 quilos. E a minha rede social é @NutriWR97. Então eu posto dicas semanalmente lá. Então fiquem à vontade e aproveitem.